O que você tem que levar para casa é que o ser humano está tomando o lugar de Deus e nós achamos que a nossa palavra cria as coisas. Deus pronunciou, por exemplo, homem, mulher, mas você pronuncia uma coisa na sua mente e você acha que você é aquilo que você pôs na sua cabeça. E é isso que está acontecendo no mundo. O que é a ideologia de gênero? É o homem tomando o lugar de Deus. Deus me fez homem. Deus fez homem, Deus fez mulher, mas você quer agora decidir o que é que você vai ser. Você tem uma ideia, palavra. O que é uma ideia? É uma palavra mental. Você tem uma ideia e você diz, faça-se. Então, se eu quero mudar de sexo, o governo que se vire para cobrar impostos e para pagar minha cirurgia da mudança de sexo. Se eu, criado homem, não quero saber de mulher, bom, a sociedade que se vire para agora aceitar a palavra que eu, Todo-Poderoso, decidi. Faça-se. Meus irmãos, a nossa vida é buscar qual é a palavra que Deus pronunciou sobre nós. E como nós estávamos perdidos, e isso acontece desde o início, desde Adão e Eva. Adão e Eva foram os primeiros que, ao invés de ouvir a palavra de Deus, quiseram decretar. Não como Deus diz e pronuncia, mas como eu quero. Deus faz mandamentos, eu não quero obedecer o mandamento de Deus, eu quero fazer do jeito que eu quero. Lúcifer é assim. E assim foram Adão e Eva pela sedução de Lúcifer. Deus teve misericórdia de nós e mandou o seu Filho. Vamos ler agora com isso que eu estou dizendo aqui, vamos ler outra vez, porque talvez você tenha lido tantas vezes o prólogo de São João e nunca parou para meditar. A palavra estava no mundo. Para pensar, isso é o versículo 10, a palavra estava no mundo. Versículo 14, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Mas que contradição é essa, padre? Se a palavra já estava, como é que ela veio e habitou? Ela estava no mundo, mas ela veio e habitou. Como assim? Porque ela já estava na criação, mas a nossa desobediência não presta atenção para a palavra da criação, a gente tem que agora prestar atenção pela palavra da redenção. Explico. Medita. A palavra estava no mundo. O mundo foi feito por meio dela. Ou seja, o Filho eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, o Pai pronuncia a sua palavra na criação, e o Filho, quando Deus diz faça-se, os astros, os planetas, os minerais, os vegetais, os animais, o ser humano, tudo isso foi pronunciado por Deus. O mundo foi feito por meio dela, mas o mundo, esse é o problema, aqui vem o pecado, o mundo não quis conhecê-la. Desde Adão e Eva, o ser humano voltou as costas para a verdade de Deus que está no ser das coisas. Meus queridos, existe uma verdade no ser das coisas. Não tem movimento político, não tem movimento ideológico, não tem passeata, não tem greve, não tem ideologia, não tem nada que possa mudar o ser das coisas. Podem fazer passeata do orgulho gay quanto quiserem,
o homem continuará sendo homem, a mulher continuará sendo mulher, e só existem dois sexos e as crianças nascem da união desses dois sexos. Ponto. Podem rebeldes não aceitar a palavra que está lá na criação. A palavra está lá na criação. Deus criou homem e mulher. Estou dando exemplo da ideologia do gênero, mas isso vale para muitas outras coisas. Vocês estão entendendo? Isso vale para tudo que a gente inventa de pecado, porque pecado é sempre uma desobediência das coisas que Deus criou, que Deus fez. O homem rebelde não aceita as coisas que Deus fez. A palavra está no mundo, o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Qual é a consequência disso? Se eu me revolto contra a palavra de Deus que está no ser das coisas, eu estou cortando o galho no qual eu estou sentado. Eu estou cortando o galho no qual eu estou sentado. Deus está, é como se a lâmpada se revoltasse contra a fonte de energia que sustenta a luz dela. É como se o rio se revoltasse contra a fonte, a nascente do qual saem as suas águas. O ser humano que se revolta contra Deus, e não somente o ser humano, Lúcifer, Satanás, se revoltando contra Deus, você está se revoltando contra o mais íntimo do seu ser, de você mesmo, porque você está se revoltando contra a origem daquilo que te sustenta no ser. E é por isso que isso chama-se morte eterna. O pecado é morte eterna, porque de fato, não é porque Deus disse assim: se você pecar, Adão e Eva, eu vou lançar um raio na sua cabeça, você vai morrer. Não! A consequência do rio que peca contra a sua nascente é secar. A consequência do ser humano que peca contra Deus é morrer de morte eterna. Não tem como. Ele sustenta você no ser, e você revoltado diz: não, mas tem que ser do jeito que eu quero. E eu, como é que eu fico? Você se proclama Deus, e ao invés de fazer a vontade dEle, você quer fazer a sua vontade, os seus caprichos, os seus projetos. Mas como assim? Veio para o que era seu. Isso quer dizer o quê? Que nós pertencemos ao Filho, nós pertencemos à palavra, Ele é o nosso Senhor. Eu não me pertenço, eu sou pronunciado por Deus, eu sou de Deus, Deus me sustenta no ser, eu não sou fonte do meu próprio ser. Quando o homem se rebela e diz não a Deus, eu mando em mim, eu sou dono do meu nariz, o que é que eu estou fazendo? Eu estou me revoltando contra aquilo que é a razão de ser da minha vida. Eu nasci para Deus e eu me revolto, eu não quero. Mas aí vem a maravilha, e aqui é que vem o centro do que eu precisava dizer para vocês nessa noite. Vem agora, prestem atenção. Mas até aqui, a criação e a rebeldia. Deus criou as coisas com a sua palavra, sabedoria eterna, sustenta as coisas no ser, e nós, seres humanos rebeldes, nos voltamos as costas para Ele e não aceitamos a verdade de Deus. Muito bem, mas, aqui vem a virada, mas a todos os que o receberam, que a receberam a palavra, quod autem receperum teum, quem recebeu o verbo de Deus, dediteis capacitatem, deu a eles a capacidade de se fazerem filhos de Deus, filii Dei fieri. Você
Se você ouvir a palavra, aqui vem a coisa maravilhosa. Você recebe a capacidade de se tornar filho de Deus. E esse milagre não acontece, né? Ou seja, bom, vamos por partes. E isto aos que acreditam no seu nome, aos que creram no seu nome. Então é a fé. O que é receber essa palavra? É ter fé no Filho eterno, é ter fé em Jesus nascido nesta noite de Belém. Ele é a palavra eterna do Pai. Eu tenho que ter fé. E quem crer nessa palavra, nasce como filho de Deus. Non ex voluntate carnis, não da vontade da carne, do ser humano. Non ex voluntate viri, não da vontade de um varão, de um ser humano, de um homem. Sed ex Deo nati sunt, mas nasceram de Deus. Você nasce de novo e agora você nasce de Deus. Meus queridos, aceitar a palavra de Deus, sair da nossa rebeldia. Você é escravo amoroso de Deus. Ele é o meu Senhor. Eu preciso estar atento à vontade do meu Senhor. Eu não me pertenço, eu sou escravo de amor dele que nasceu em Belém. Ele é a razão de ser da minha vida. Eu tenho que estar atento às vontades dele.